Subseção 3. Do cadastramento, movimentação e controle eletrônico de processos e incidentes processuais. Artigo 52. Os distribuidores e os ofícios de justiça deverão, no sistema informatizado oficial, observadas suas respectivas atribuições: 1. Cadastrar todos os feitos distribuídos ao respectivo juízo. 2. Anotar a movimentação e a prática dos atos processuais, citações, intimações, juntadas de mandados e respectiva data, termos, despachos, cargas, sentenças, remessas à instância superior para recurso, entrega ou remessa de autos que não importem em devolução, etc. 3. Consignar os serviços administrativos pertinentes, desarquivamentos, inutilização ou destruição de autos, etc. Artigo 53. A inserção de dados no sistema informatizado oficial será a mais completa e abrangente possível, de modo que todas as ocorrências do processo físico constem do ambiente virtual, formando banco de dados que servirá de memória permanente. Parágrafo 1º. O cadastro conterá as principais informações a respeito do processo, de modo a individualizá-lo com exatidão, qualificação das partes e de eventuais representantes, advogados e os respectivos números de inscrição na OAB, valor da causa, objeto da ação, etc. Parágrafo 2º. As anotações de movimentação processual devem ser fidedignas, claras e atualizadas, de forma a refletir o atual estado do processo e a garantir a unidade do sistema. Parágrafo 3º. O arquivamento dos autos será precedido da conferência e eventual atualização do cadastro para que nele figurem os dados necessários à extração de certidão. Artigo 54. Constarão do sistema informatizado: 1. Nos processos cíveis, de família e sucessões, da Fazenda Pública, da Infância e Juventude, de acidentes do trabalho e do Juizado Especial Cível, o número do processo, o nome e a qualificação do autor e do réu, a natureza do feito, a data da distribuição, o número, livro e folhas do registro da sentença, quando adotado, o inteiro teor de pronunciamentos judiciais, despachos, decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos, anotações sobre recursos, a data do trânsito em julgado, o arquivamento, data e caixa e outras observações que se entenderem relevantes. 2. Nos processos criminais do júri e do Juizado Especial Criminal, o número do processo, o nome e qualificação do réu, a data do fato, a data do recebimento ou rejeição da denúncia, o artigo de lei em que o réu foi incurso, a data da suspensão do processo, artigo 366 do Código de Processo Penal e Juizado Especial Criminal, a data da prisão, o número, livro e folhas do registro da sentença, quando adotado, o inteiro teor de pronunciamentos judiciais, despachos, decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos, anotações sobre recursos, a data da decisão confirmatória da pronúncia, a data do trânsito em julgado, a data da expedição da guia de recolhimento, de tratamento ou de internação, o arquivamento, data e caixa e outras observações que se entenderem relevantes. 3. Nos processos de execução criminal, o nome e qualificação do sentenciado, com a filiação e, sempre que possível, o número do RG, as guias de recolhimento registradas, a discriminação das penas impostas em ordem sequencial, os incidentes de execução da pena, anotações sobre recursos, o inteiro teor dos julgamentos, as progressões de regime, o cadastro de comparecimento de albergados, os benefícios concedidos, as remissões de pena e outras observações que se entenderem relevantes. 4. Nas cartas precatórias, especialmente:
indicação completa do juízo deprecante, com número do processo de origem, conforme padrão estabelecido pela Resolução número 65 do CNJ, da natureza da ação e da diligência deprecada. Parágrafo 1º. Todos os litisconsortes, intervenientes e terceiros interessados, bem como seus respectivos representantes, serão cadastrados. Parágrafo 2º. Não será admitida exclusão de parte no processo, procedendo-se à sua baixa quando necessário. Artigo 55. A qualificação das partes será lançada no sistema informatizado oficial da forma mais completa possível, com os seguintes dados disponíveis nas postulações iniciais ou intermediárias. 1. Em relação às partes nos procedimentos cíveis e aos autores de ação penal privada, a. Se pessoa natural, o nome completo, o número de inscrição no CPF, nacionalidade, o estado civil, a profissão, bem como o endereço residencial ou domiciliar completo, inclusive CEP. B. Se pessoa jurídica ou assemelhada, sua firma ou denominação, o número de inscrição no CNPJ e o endereço da sede, inclusive CEP. 2. Em relação aos acusados em ações penais públicas ou privadas, a. Se pessoa natural, o nome completo, a filiação, a data de nascimento, nacionalidade, naturalidade, sexo, cor, estado civil, profissão, o endereço completo da residência e trabalho ou dos locais em que o réu possa ser encontrado, acompanhados do respectivo CEP, bem como, se houver, o número de inscrição no CPF, o número do RG, o número do RGC disponível na folha de antecedentes do réu, além de outros nomes e alcunhas utilizadas pelo acusado. B. Se pessoa jurídica ou assemelhada, sua firma ou denominação, o número de inscrição no CNPJ e o endereço da sede, inclusive CEP. Parágrafo 1º. Quaisquer outros dados de qualificação que auxiliem na precisa identificação das partes, RG, título de eleitor, nome da mãe, etc., também serão lançados no sistema informatizado oficial. Parágrafo 2º. Incumbirá aos distribuidores e aos ofícios de justiça o cadastramento dos dados constantes das petições iniciais. Parágrafo 3º. As vítimas identificadas na denúncia ou queixa e também as testemunhas de processo criminal, sejam essas de acusação, defesa ou comuns, terão suas qualificações lançadas no sistema informatizado oficial, exceto quando, ao darem conta de coação ou grave ameaça, após deferimento do juiz, pedirem para não haver identificação de seus dados de qualificação e endereço. Artigo 56. Os dados obrigatórios previstos no artigo 55 serão apresentados pelos requerentes na petição inicial e pelos requeridos na primeira oportunidade de postulação em juízo, contestação, juntada de procuração, pedido de vista, defesa preliminar, pedido de revogação de prisão preventiva, etc. Parágrafo 1º. Não se impõe a obrigação prevista neste artigo 1. Para as ações nas quais essas exigências comprometam o acesso à justiça, conforme prudente arbítrio do juiz a quem for distribuído o feito. 2. Quando a parte não estiver inscrita no CPF ou CNPJ, caso em que deverá firmar declaração expressa nesse sentido, respondendo pela veracidade da afirmação. Parágrafo 2º. Em qualquer hipótese prevista no parágrafo 1º, caberá às partes o fornecimento de outros dados conducentes à sua perfeita individualização, por exemplo, RG, título de eleitor, filiação, etc., para que o ofício de justiça efetue o devido cadastramento. Artigo 57. Nos ofícios de justiça, o registro e controle da movimentação dos feitos realizar-se-ão exclusivamente pelo sistema informatizado oficial,
vedadas a elaboração de fichário por nome de autor e a utilização de fichas individuais materializadas em papel ou constantes de outros sistemas informatizados. Parágrafo 1º. Os ofícios de justiça conservarão as fichas que compõem o fichário por nome de autor, até então materializadas em papel, podendo inutilizá-las, desde que todos os dados que dela constem sejam anotados no sistema de forma a possibilitar a extração de certidões. Parágrafo 2º. As fichas individuais serão encerradas e mantidas em local próprio no ofício de justiça até a extinção dos processos a que se referem e serão grampeadas na contracapa dos autos por ocasião de seu arquivamento, podendo, no entanto, ser inutilizadas desde que anotados no sistema informatizado oficial todos os dados que delas constem, de forma a possibilitar a extração de certidões. Parágrafo 3º. O procedimento de inutilização das fichas em nome do autor e das fichas individuais será realizada no âmbito e sob a responsabilidade do juiz corregedor permanente, o qual verificará a pertinência da medida, a presença de registro eletrônico de todas as fichas, conservação dos documentos de valor histórico, a segurança de todo o processo em vista das informações contidas nos documentos e demais providências administrativas correlatas. Artigo 58. As cartas precatórias serão cadastradas no sistema informatizado, seguindo as mesmas regras dos processos comuns, consignando-se ainda a indicação completa do juízo deprecante e não apenas da comarca de origem, os nomes das partes, a natureza da ação e a diligência deprecada. Parágrafo único. As movimentações pertinentes, como a devolução à origem ou retorno para novas diligências e respectivas datas, também serão anotadas no sistema. Artigo 59. A extinção do processo, em caso de improcedência total da demanda, por força do acolhimento de impugnação do devedor, artigo 1015, parágrafo único do CPC, ou em razão da estabilização da tutela, artigo 304 do CPC, e a extinção do processo de execução por força de procedência de embargos de devedor, serão cadastradas no sistema diretamente pelo ofício de justiça, assim que as respectivas sentenças transitarem em julgado ou quando retornarem de superior instância com trânsito em julgado. No mais, a extinção será cadastrada apenas quando encerrado definitivamente o processo, nada restando a ser deliberado ou cumprido pelo ofício de justiça, sentença ou acordo, considerando-se isoladamente, para tanto, a ação principal, a ação declaratória incidental, a oposição, os embargos de devedor, a execução fiscal, a adjudicação, a alienação ou a arrematação e os embargos de terceiro. Artigo 60. A entrega definitiva dos autos de notificação, interpelação, protesto ou produção antecipada de provas, quando os processos ainda tramitarem sob a forma física, será cadastrada pelo ofício de justiça no sistema informatizado em campos distintos, observada a permanência em cartório durante 1 mês para a extração de cópias e certidões pelos interessados nos casos de produção antecipada de prova. Artigo 61. Compete aos ofícios de justiça: 1. Cadastrar diretamente no Sistema Informatizado Oficial qualquer dos dados constantes dos artigos 54 e 55, quando forem conhecidas, necessitarem de retificação ou sofrerem alteração após a distribuição. 2. Na hipótese de expedição de certidão de homonímia, a inserção no Sistema Informatizado Oficial dos eventuais dados de qualificação ainda não lançados no sistema, também certificando a adoção dessa providência no documento. 3.
cadastrar no sistema informatizado oficial a decretação do segredo de justiça, a concessão da justiça gratuita, o deferimento da tramitação prioritária do processo, idosos, pessoa com deficiência, portadora de doenças graves, ou o reconhecimento de qualquer benefício processual a alguma das partes. 4. Proceder às alterações devidas no sistema, na hipótese de determinação judicial de retificação do procedimento da ação para ordinário ou sumário. Parágrafo 1º. Na hipótese constante do inciso 2 deste artigo, tratando-se de feito não cadastrado, a providência será precedida de específico cadastramento. Parágrafo 2º. O segredo de justiça poderá ainda ser gerado automaticamente pelo sistema informatizado, a depender da natureza da ação. Artigo 62. Quando a mesma parte estiver vinculada a processos que tramitam em outros ofícios de justiça, as eventuais retificações de seus dados não serão aplicadas aos feitos de outro juízo.